Muito bom dia, senhoras e senhores. Começando mais uma semana. Hoje a gente começa na terça-feira. Mais uma semana do nosso programa Café com Amaro. Vamos começar aqui agora, exatamente agora, a nossa gravação. Muito bom dia. Espero que você tenha aí já separado o seu café, as suas coisas. Deixa eu verificar o som aqui. Vocês estão me vendo bem e ouvindo bem aí? Bom dia! Bom dia, Dani! Deixa eu baixar um cadinho aqui para a gente começar a gravação. Bom dia, bom dia, bom dia! Minha gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem não teve gravação, né? Algumas pessoas até mandaram mensagem perguntando: Amaro, hoje não teve programa, cadê o programa no IGTV? Não, ontem não teve gravação mesmo, né? Eu avisei sexta-feira que não iria ter por causa do feriado, enfim. Vou decidir dar um tempo do nosso programa de ontem, então estamos começando hoje o nosso programa de número 39, né? A gravação do programa, muita gente assistindo depois. Isso é muito bacana. Fora isso, tá acontecendo também. O que está acontecendo também é o treinamento, né, gente? Hoje a gente está na metade do nosso treinamento Construindo Mulheres Reais. E isso é muito bacana. Depois eu vou ver se elas permitem, né, que eu coloque alguns depoimentos, algumas questões aí. Tá fantástico esse treinamento. Tenho gostado muito de tudo que a gente está vivendo lá. O tema de hoje, bom, hoje a gente chegou no programa 39. E olha que interessante porque o tema de hoje, veja bem, a gente vai falar o seguinte. Você entrega, presta atenção, hein? Você entrega aquilo que você é. Então hoje, segunda-feira falsa, né? Bom dia a todo mundo. A Alexandra tá aí, a Melícia tá aí, a Silvânia, a Lívia também tá na área. Beleza, meu povo, beleza. Dá uma clicada no coração aqui no canto, né? Ou clicada aqui também na setinha, para que o Instagram vai avisando todo mundo que a gente já está online, que a gente está na área, que está começando uma semana e a gente está aqui com o nosso programa. Olha só, o pessoal do staff aí, você entrega aquilo que é, tá? Então escrevam aí para mim em caixa alta, por favor, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Meu povo, olha só, é interessante quando a gente está começando um projeto, quando a gente está começando um relacionamento, quando a gente está começando um novo trabalho, quando a gente está começando um novo ciclo na vida, o como que a gente tem as expectativas, né? E a gente começa com uma expectativa muito alta e depois vem uma série de frustração. Eu já contei para vocês aqui muitas vezes, né? A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, sobre como eu comecei, né? 5 anos atrás. Eu fazia em média aí de umas 5 postagens por dia no feed. Não tinha stories, né? Não tinha. Valeu, Dani. Não tinha stories, não tinha muito contato com essas métricas, enfim. Eu lembro que colocava ali 5, 6, cheguei a fazer 10 postagens no feed, né? Ali na timeline no dia. E as coisas davam 2 curtidas, davam 3 curtidas. E não vinha clientes. Eu fiquei quase um ano fazendo postagens diárias, né? Não tinha muitas essas questões de vídeo, mas já colocava algumas coisas de vídeo. E o quanto que a expectativa, né, de começar um projeto novo, a expectativa de se posicionar numa rede social até então, que eu não tinha esse posicionamento, não tinha nada disso. E o quanto que eu via, né, pessoas que fizeram muitos cursos, pessoas que trabalhavam já tendo resultados. E o quanto que essa expectativa para lidar com isso e lidar com as frustrações também eram grandes. Isso muitas vezes acontece comigo, com você. Pode ser, como eu estou falando, um emprego novo. A gente entra num relacionamento novo, numa expectativa muito grande, numa questão ascendente assim, né? Chega a palpitar. E é claro que as frustrações também são grandes. E aí, eu passei ali um ano atendendo ninguém. Sabe o que é atender ninguém, assim? Você está trabalhando um ano, mostrando o seu trabalho, mostrando o seu conteúdo. Totalmente diferente hoje, né? Hoje, por exemplo, não tem agenda. De verdade, se você entrar em contato comigo hoje, possivelmente eu consigo um encaixe para a próxima semana para você. Isso é muito bacana, você vê o resultado, você vai colhendo. Mas
esse tempo de espera é uma ousadia muito grande. Uma semana, um ano já é longo. Imagine quando a gente fala de 4 a 5 anos de trabalho, de entrega, né? De tempo que eu poderia estar com a minha família, com os meus amigos, me dedicando a outras coisas, a hobbies, a coisas que eu gostaria de ter feito. Veja bem, para você que hoje, por exemplo, hoje é uma segunda-feira falsa, meu povo. Hoje é uma segunda-feira falsa. Para você que está hoje começando um novo ciclo, para você que está pensando em começar um novo ciclo, e aí eu vou entrar nesse assunto que você começa a entregar aquilo que você é. A gente entra nas situações, seja pessoais ou profissionais, seja nas situações pessoais ou profissionais, sempre olhando para algo grande. Eu me lembrei agora de uma história, né? A história do elefante que estava entrando na cidade, né? E elefante é um animal grande, né? Um animal que ele realmente ele para por onde ele anda, né? Se você pensar no elefante na sua rua, possivelmente ele vai parar a sua rua. E o rato acabou olhando aquele elefante e falando: peraí, por que que todo mundo olha para ele e algumas pessoas só olham para mim? Eu vou lá e vou provocar esse bicho. Diz a lenda, né? Que o elefante tem um certo medo do rato, né? Ele fica meio incomodado ali, ele começa a perder um pouco do controle daquela grandeza toda. O rato então começou a provocar ali o elefante, né? E é claro, começou a causar um certo tumulto naquilo tudo. E o interessante é que o rato foi gostando daquele movimento e ele começou a olhar constantemente para o elefante, fazendo aquela provocação para o elefante. Por quê? Porque o rato, na verdade, estava com inveja da grandeza do elefante. Só que o rato, ele não se preocupou em prestar atenção de que naquela cidade haviam muitos gatos. Então, na ânsia de provocar o elefante, ele acabou sendo comido pelo gato. Veja bem, meu povo, é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente olha para as coisas grandes, querendo alcançar as coisas grandes, querendo provocar as coisas grandes, querendo ser vistos pelas coisas grandes, e acabamos sendo consumidos, sendo comidos, sendo destruídos pelas coisas pequenas. Isso é muito nítido quando a gente está, por exemplo, num relacionamento. Um relacionamento, às vezes a gente entra no relacionamento e eu recebo muitas questões aqui de relacionamento e também, claro, se a gente olhar para a vida profissional, mas se a gente focar principalmente no relacionamento, a gente começa a entender uma coisa fundamental, independente se você está num casamento, se você está namorando, se você está... Olha só que interessante. A gente passa boa parte do tempo numa provocação interna e externa, tentando entender o outro, tentando entender o que o outro está fazendo, como que o outro pensa, como que o outro é. É uma luta constante de entendimento em direção a algo que para nós é grande. Uma tara descomunal, um controle infantil, um ciumento, um ciúmes, uma posse, uma coisa autodestrutiva que vai destruindo a relação de dentro para fora, para tentar entender o outro. Sendo que tudo que a gente vê, não só em questões religiosas, por exemplo, mas qualquer situação que a gente vê, a gente vai entender, a gente vai precisar olhar para uma estrutura de amor. Em nenhum momento está escrito entendei-vos uns aos outros. Mas quando a gente começa a observar, está amar uns aos outros. Não é uma busca desenfreada para tentar entender uns aos outros, mas sim um olhar para tentar amar. O amor, ele exige que eu ame aquilo que a pessoa é. Isso é muito nítido na nossa maternidade e na nossa paternidade. Isso é muito nítido na sua filiação, você como filha, você como filho. Se você tentar entender os seus pais, isso vai te irritar. Eu não entendo minha mãe, como que ela esquece as coisas. Eu não entendo meu pai, como ele é rabugento. Se você tentar entender, você vai tentar olhar para a história dele no seu ponto de vista. Você vai tentar entender por que ela está esquecendo a carteira em casa com 60, 70 anos e você com 30, 40 não esquece. Cada vez que a gente tenta entender, a gente está olhando para o elefante, para algo grande e querendo movimentar aquilo de alguma forma. Olha que loucura, olha que paranoia, olha que neurose. O amor, veja bem, seu filho de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, seu filho que tem dificuldade ali para aprender a ler e escrever, você tenta entender? Não, você ama.
Se você tentar entender também por que uma criança de 6 anos não consegue ler, apesar de é muito mais fácil, porque você fala, não, tem 6 anos, tá entendendo. Então você vai, nos erros da criança, você vai pelo amor, não pelo entendimento. Você sabe ali com 1 ano, você vai tentando fazer andar e vai cair, vai chorar. E você não quer entender aquilo porque você ama, você faz as coisas acontecer. No relacionamento é muito claro isso, quando a gente começa a entregar aquilo que na verdade a gente é. Por exemplo, a comunicação dentro de um relacionamento, a comunicação entre as pessoas, entre você e uma amiga, entre um amigo, entre o seu pai e a sua mãe. Esse movimento, principalmente quando a gente pega o masculino e o feminino, mostra o que a filosofia traz, né? O que as pessoas costumam falar, daquele defeito roedor. Defeito roedor, o que é o defeito roedor? É algo que vai nos roendo por dentro e a gente tenta ocultar, a gente tenta esconder. Sabe quando você tem um sofá e o seu gato, o seu cachorro acaba com o seu sofá? O que você faz? Você compra um lençol, né? Ou manda reformar, enfim, mas você compra um lençol ali para tentar esconder aquilo. Então, todas as vezes, né, que acontece, tem alguma coisa que você não quer mostrar, é como se fosse dentro de nós o que a gente chama de um defeito roedor. Aquilo vai consumindo dentro da gente. Se você pega no relacionamento, isso é muito claro, muitas vezes quando a gente pega. Eu sempre vou falar das regras, tá, gente? Então, se você tá na exceção, se coloque na exceção, por favor, senão tem que ficar falando de todas as exceções aqui no nosso programa. E o que é legal, isso mesmo, gente, taca coração aí para que a gente comece já a semana entregando aquilo que a gente é. Olha só que interessante. O que é um defeito roedor clássico de um homem? O homem, por ele falar de menos, por ele falar menos e querer se comunicar menos, muitas vezes ele vai mentir, ele vai ocultar, ele vai desviar o fato, o foco. Como assim, amado? Então o homem mente mais, acaba de certa forma mentindo ou omitindo. O que está acontecendo? Você está assim, não, eu tô bem, pô, tá, né? Não, é aquele negócio lá, não, é, sabe, uma coisa para reduzir, para encerrar o papo, ou para mesmo não falar. Nossa, eu falo com meu marido, ele só responde sim, não, fica quieto. Tem uma comunicação menor. É claro que isso pode ser um indício de outras coisas ali envolvidas. É claro que isso incomoda muito mais a mulher. O que, por outro lado, a gente tem um outro defeito roedor na mulher que é, claro, falar mais. E quem fala mais, inventa mais. E quem inventa mais, consequentemente, também mente mais. Então a gente tem aí, e aqui não tem certo e errado, eu estou falando dos defeitos roedores de cada um dos gêneros aí. De forma, claro, aberta, expansiva, de forma jogada aqui na nossa conversa matinal. Mas a gente pode olhar como que o homem se comporta, como que a mulher se comporta, e como que entrega um ao outro as suas inseguranças, os seus comportamentos, a sua forma de ser. Olha que interessante isso, porque a gente vai entregando aquilo que a gente é. Então, se eu falo menos, eu vou entregar menos. E aí é o seguinte, se na minha entrega, a gente está discutindo isso nos stories também, a questão de que, eu faço, mas eu espero que o outro também faça. Isso é carência. Você não está entregando o serviço, você não está entregando amor, você não está, eu cuido da minha casa, mas eu fico contando quantas vezes eu lavei a louça no dia. Eu fico contando quantas vezes eu lavei o quintal, eu fico contando as tarefas que eu fiz. É claro que precisa existir uma divisão de atividades do lar. É fato. É fato. É fato. Desde que isso também seja o seguinte. Se você quer que o banheiro fique lavado da forma como você gosta, então vá lavar. Não querer isso só está mostrando que você está o quê? Você está entregando implicância, que você é uma pessoa implicante. Você está entregando chatice, você não está entregando limpeza na sua casa. Você é uma pessoa chata, entende? Não, é que eu cuido do que é melhor. Não é que você cuida, é que você é chata mesmo. Você é chato, insuportável, você é possessivo, você é ciumenta. Então aquilo que você está entregando, você precisa dar nome àquilo que você está entregando. E quanto mais perto do nome, quanto mais próximo do nome, mais liberdade você terá. Então veja bem, a raiz disso, né, a raiz desse nosso defeito roedor está nas nossas inseguranças. As nossas inseguranças que vai fazendo com que a gente vai criando essas amarras, essas concretudes. Se ao menos você pudesse refletir comigo agora de manhã,
quem realmente você é, porque aquilo que você é aquilo que você está entregando. Não, Amaro, eu sou uma pessoa certinha. Eu sou uma pessoa preto no branco. Eu sou uma pessoa 1 mais 1 é 2 e exijo isso das pessoas. A sua insegurança te faz ser mais concreta, te faz cobrar mais de você e você está cobrando isso das pessoas. Então você não é a pessoa certinha, você é a pessoa insegura. Você é a pessoa que tem medo de falhar. O que você é, na verdade, é uma pessoa que não consegue aceitar as próprias falhas e está cobrando isso dos outros. Gente, você está entregando simplesmente aquilo que você é. É isso, que tem como base uma insegurança existencial, que é uma crise existencial. Você não consegue amar as pessoas por aquilo que elas são. Você não consegue, é por isso que os seus relacionamentos não dão certo. Hoje é o seu esposo, a sua esposa, ontem foi seu pai e sua mãe, daqui a pouco será o seu filho, a sua filha. Porque é uma coisa com você. Você não consegue amar as pessoas como elas são, e aí você tenta a todo momento entender as pessoas. Como é que você vai entender as pessoas se você não tem minimamente uma certa empatia, que é a palavra que chega mais próximo de tentar entender a pessoa? O que é empatia? Não é o sentir o que a pessoa está sentindo. Isso daí, sei lá, é uma coisa paranormal, sei lá, uma coisa sobrenatural, né? É você, a partir do momento que você conhece a história, conhece a pessoa, você começar a ver a vida pelo olhar daquela pessoa. Isso é empatia. Isso é muito difícil, né? São anos de processo terapêutico que às vezes ainda me falta no momento de atendimento. Depende do dia, depende da hora, às vezes a mente viaja um pouco, você tem que trazer, e aí você tem que entrar dentro do outro e ver a vida daquela forma, daquele jeito. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Ah, Mário, eu consigo sim estar no lugar do outro. Não, mas não é exatamente isso. É ver a vida daquele jeito. Imagina comigo se você está atendendo um pedófilo e você precisa olhar a vida do olhar daquele cara. Você precisa olhar a vida com a maldade daquele cara. Você precisa olhar a vida com o desejo infantil que aquele cara tem. Você precisa sentir aquilo para entender a dor que existe dentro daquele homem e a maldade que existe dentro daquele homem. Não é tão simples assim, meu povo. Não é tão simples assim. Porque isso se colocar no lugar de uma pessoa que foi violentada sexualmente, se colocar no lugar de uma pessoa que traiu ou que foi traída, entrar dentro e olhar com aquele olhar. Você fala assim, não, perdoa, não perdoa, esquece esse trauma, anda com isso. Não é assim que funciona. É entrar dentro, entender por que aquela lágrima está escorrendo no momento que ela está falando. É entrar dentro e ver como que aquela lembrança emocional às vezes está causando uma reação física. Talvez uma pessoa que foi violentada sexualmente, conforme ela vai contando, talvez tenha uma dor física acontecendo ali dentro também. Então, o que fica de hoje para nós aqui é o seguinte: se você continuar querendo entender as pessoas, tentando olhar para essa coisa grande que acontece em volta de você, você vai acabar entregando simplesmente essas coisas que você é. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Se você não começar a amar as pessoas pelo que elas são, e aí isso vai mostrar para você o que as pessoas são, é um processo mais leve, mais maduro, e um processo com certeza que vai exigir um pouco mais de ousadia de você, assim como exige de mim também. Então veja bem, meu povo, você começa nesse processo a entregar aquilo que realmente você é. Você começa a partilhar com as pessoas aquilo que realmente você é, partindo das suas inseguranças, partindo desse seu defeito roedor que você para de esconder e começa a trabalhar ele aí dentro. Olha como é libertador isso dentro de um relacionamento. É claro que isso, profundamente, a gente trabalha num processo terapêutico, a gente trabalha num treinamento emocional. Mas o que a gente está colocando aqui hoje é um processo que pode ser libertador para as suas relações e para os seus relacionamentos. A partir do momento que você identifica as suas misérias, identifica as suas falhas e você começa a entregar aquilo que realmente você é. É muito nítido como a gente não entrega no começo de relacionamento. É muito nítido que a gente não entrega nos primeiros encontros. É muito nítido que a gente não entrega quando a gente está lidando com pessoas mais velhas ou às vezes com pessoas mais jovens. É muito nítido quando a gente não entrega quando a gente não gosta de uma pessoa. Então presta atenção naquilo que você está entregando.
Porque aquilo que você está entregando, a forma como você está entregando, está mostrando de forma fundamental e estrutural aquilo que você é. E sem você perceber, as pessoas estão vendo o quão falha, o quão miserável, o quão pecadora, o quanto a sua personalidade te falta virtudes. E às vezes, muitas das vezes, né? A gente nem percebe isso. E daí que surgem as nossas expectativas e frustrações constantes. Porque elas vêm também daquilo que a gente está entregando. Meu povo, chega por hoje. Olha só, programa número 39. Amanhã, nosso programa 40. Amanhã a gente vai falar de um fetiche da vida adulta. Fica ligado, fica ligado. Amanhã tem muito mais às 6h46. Bom dia, meu povo. Um ótimo dia para você. A gente se vê nos stories.